Muito bem, vamos prosseguir. Estamos na nossa primeira unidade que trata, daquela visão panorâmica em torno das vulnerabilidades e das políticas públicas de direitos humanos. Conto com a paciência de todos vocês. Eu diria, preparando o terreno, estou trazendo subsídios analíticos, ferramentas teóricas, metodológicas, para a gente fazer uma análise que me parece mais consistente, mais interessante, proveitosa, sobre as vulnerabilidades e as políticas públicas. Então, como eu já venho dizendo, a gente tem algumas chaves aí. Estou exatamente introduzindo essas chaves. A menção em torno do texto do professor Boaventura de Souza Santos, texto intitulado A Interculturalidade como o Desafio dos Direitos Humanos, ou Direitos Humanos e o Desafio da Interculturalidade. Na verdade é assim, me perdoem, mas enfim, a reflexão que o autor faz nesse texto e em tantos outros seria um ótimo exemplo de análise crítica do discurso dos direitos humanos. Então ele mostra alguns dos efeitos colaterais em situações concretas em que o discurso dos direitos humanos acabou promovendo interesses mercadológicos, imperialistas, em prol da globalização econômica, em prol da implementação do neoliberalismo contemporâneo, que implica num acentuamento das vulnerabilidades, mais uma vez, o discurso dos direitos contra os direitos. O discurso dos direitos que não promove a cidadania, mas que bloqueia a cidadania. Porque o cidadão é o sujeito de direitos. E a gente só pode falar seriamente do sujeito de direitos se o Estado garante os direitos. Ou o que é sempre muito caro para todos nós, se o sistema do direito internacional dos direitos humanos garante esses direitos. Agora, quando o discurso dos direitos tem a função, repercute concretamente, fragilizando direitos e garantias, ele compromete a cidadania, ele inviabiliza a cidadania, talvez ele promova um conceito que nós vamos explorar na sequência, talvez promova a subcidadania. E aí tem um problema muito sério, claro. Boaventura vai dizer que nessa perspectiva hegemônica de repercussão do discurso dos direitos humanos, esse discurso ele tem uma função imperialista e colonial. Ele funciona como um localismo globalizado. Vejam, não é um simples jogo de palavras. Localismo, porque aquilo decorre de uma tradição, de uma cultura local. Então, um localismo que se globaliza, que vai repercutir, que vai impactar no mundo inteiro. E a consequência de um localismo globalizado seria um globalismo localizado. E aí é quando a gente percebe o desequilíbrio entre o norte global e o sul global. Porque o norte global globaliza a sua visão de mundo. E o sul global sofre o impacto daquela globalização localizadamente.
É aí que a gente tem tido uma completa fragmentação de conquistas históricas, uma completa corrosão de conquistas afetas a direitos econômicos, sociais, culturais, o que implica o direito ao trabalho, o que implica direito previdenciário e tantos outros elementos. A precarização do trabalho no mundo contemporâneo. Essa precarização impacta muito mais no sul global, enquanto o norte global globaliza as suas empresas. A questão dos lixos tóxicos, por exemplo, a questão da degradação ambiental, são países como o Brasil, que tem sofrido esse impacto diretamente, quando a gente pensa na Amazônia, por exemplo. Mas enfim, então Boaventura de Souza Santos mostra, com a sua hermenêutica de suspeita, um uso hegemônico do discurso dos direitos humanos que se materializa em localismos globalizados e em globalismos localizados. Tudo isso, localismos globalizados e globalismos localizados, sugerem uma imposição de cima para baixo, verticalizada, norte-sul, de um certo discurso. E Boaventura mostra que o caminho alternativo que principalmente nós, enquanto periferia da modernidade, devemos seguir é o caminho do discurso contra-hegemônico do discurso dos direitos humanos, que tem uma trajetória avessa, de baixo para cima, que passa pela base das sociedades as mais diversas. Quando o autor fala, não mais em localismos ou globalismos, mas é quando ele fala no cosmopolitismo subalterno e insurgente. Quando as periferias da modernidade conseguem se articular e trabalhar em rede. E aí veja, ele está falando de diversos, múltiplos arranjos sociais, diferentes estados. Isso vai ser muito importante para a continuidade da nossa conversa quando tratarmos diretamente de movimentos sociais organizados, enfim, a sociedade civil e seu papel no que tange à superação, à resistência e à insurgência em relação às vulnerabilidades e à ineficiência histórica das políticas públicas de proteção de direitos humanos. Então, Boaventura de Souza Santos, quando diz de uma demanda emancipatória, plural e periférica relativa ao discurso dos direitos humanos, apontando o caminho do cosmopolitismo, do patrimônio comum da humanidade, enfim, sintetizemos com aquelas palavras ligadas exatamente ao cosmopolitismo subalterno e insurgente, porque essas comunidades, culturas historicamente subalternas, e é aí que o pensamento decolonial reforça a demanda do Boaventura. No momento atual, para além da resistência, necessita-se da insurgência, porque a resistência é sempre instintiva, reativa, imediata. E quando se fala da insurgência, fala-se exatamente de empoderamento
né, de subjetividades individuais e coletivas, historicamente subalternizadas. Então esse seria o caminho, né, para se promover uma dinâmica intercultural dos direitos humanos, o que implicaria contrapor, colocar em diálogo o paradigma de dignidade ocidental com vários outros paradigmas de dignidade humana. Né? Bom, me orientando sempre pelo tempo médio das videoaulas, né? Já vou parando por aqui. Em relação, convém falar mais um pouquinho, vai encaixar bem. Ainda então, só para fechar a ideia, né, fico às vezes preocupado demais com o tempo e realmente se a gente quebrar, às vezes atrapalha. Mas então, só retomando, Boaventura de Souza Santos, quando fala dessas modalidades cosmopolitas, subalternas, insurgentes, que vão se apropriar do discurso dos direitos humanos, se apropriar das narrativas históricas a partir de diferentes lugares de fala. Esse autor, como eu vinha dizendo para vocês, por mais que europeu, ele se mostra muito sensível, muito aberto, né, a uma demanda bastante diferente que coloca em xeque a própria racionalidade ocidental eurocêntrica. Então, quando eu faço esse comentário, né, eu já busco me dirigir, como eu também já havia anunciado, para colocar em diálogo, em interação, o texto do Boaventura de Souza Santos com o texto da professora Fernanda Bragato, né? Que é uma professora lá do sul do país, como eu já disse, muito dedicada há muitos anos, né, ao pensamento decolonial. A professora Fernanda Bragato, de uma forma muito mais direta, né, ela vai mostrar o que a gente pode chamar, num primeiro momento, de face obscura da modernidade. Tá? E essa face obscura da modernidade consiste no elemento da colonialidade, que volta, né, naquela pretensão de superioridade e, consequentemente, em relação à inferioridade do outro, do diferente do europeu. Né? E aí eu sigo com esse argumento na próxima videoaula. Mais uma vez, obrigado.